senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha na cara? que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que A sua vergonha. cara ninguém consegue A gente pede pra esquecer, Deus levar entendeu? o senhor pro inferno. Esse é o fim do mundo. Ministro Gilmar Mendes surpreendido na Europa por um grupo de brasileiros e dessa vez não deu para passar batido. Ele teve que ouvir tudo, poucas e boas, que está engasgado, entalado na garganta do povo brasileiro. Você vai ver isso aqui agora. Que esculacho, pessoal, realmente uma grande vergonha. E mais, nós vamos mostrar aqui ainda, o Eduardo Tagliaferro vem com novas denúncias bombas sobre o STF, sobre a interferência de Moraes nos pleitos eleitorais no Brasil e muito mais. Preste atenção nessa matéria, pessoal. Antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, se inscreva aí agora e vamos para essa matéria. Esse vídeo está sensacional, confira aí e voltamos em seguida. Gilmar Mendes é recebido com muito carinho por brasileiros em Portugal. Olha, pessoal, eu vou te mostrar que esse vídeo do ministro Gilmar Mendes sendo recebido por brasileiros com todo amor, com todo carinho lá em Portugal. Esse vídeo ressurgiu mais uma vez na internet e viralizou na data de hoje porque ele representa a indignação de milhões de brasileiros com tudo que o STF hoje representa. As violações à Constituição, as violações da lei, as violações dos direitos humanos, a politização da justiça, a instrumentalização da justiça para favorecer amigos e prejudicar inimigos, a blindagem dos corruptos, a leniência com a criminalidade do colarinho branco e até com aquela de rua. Nesse nosso encontro com justiça, então, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, vou te mostrar esse vídeo do Gilmar sendo tratado com todo amor e com todo carinho por brasileiros em Portugal. Segundo, eu vou analisar com vocês se esses brasileiros eles cometeram 5 tipos de crimes. Será que eles praticaram injúria? Será que eles praticaram difamação, calúnia, incitação ao crime ou talvez desacato? Isso para você entender até onde que você pode ir na crítica pública, legítima e legal a autoridades sem você correr riscos de ser punido. Bora então aqui direto ao vídeo. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha na cara? do que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue A gente pede pra esquecer, Deus levar entendeu? o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. O senhor é E aí, prestou atenção? Essas mulheres fizeram críticas legítimas a Gilmar Mendes ou será que elas ultrapassaram a linha da lei e correm risco de responder por isso nos tribunais, hein? A gente precisa prestar atenção aqui em duas coisas: o que foi dito e o contexto em que foi dito. Essas duas brasileiras, elas fizeram críticas relacionadas à função pública exercida por Gilmar, que é a função de ministro do STF. Portanto, é a função de um juiz, mas da mais alta instância. E por conta dessa função, Gilmar é muito bem pago pelo Estado. Ele detém ainda uma série de outros privilégios que nós, míseros mortais, sequer sonhamos em ter, algo que as mulheres também citam no vídeo. Além disso, ele tem um megafone. O que ele fala vai parar na imprensa, então muitas críticas que ele recebe, ele pode responder usando o megafone dele e tá tudo bem. É liberdade de expressão contra liberdade de expressão. E isso significa dizer que o ministro Gilmar é alguém que está mais suscetível a críticas e ao escrutínio público e que tem que suportá-las e tolerá-las em maior medida do que os outros. Na linguagem do direito, a gente diz que ele tem a esfera de privacidade reduzida. Contudo, essas críticas elas também não podem ultrapassar a linha da lei, porque ele continua sendo um cidadão detentor de direitos. Então agora bora analisar aqui no detalhe o que elas disseram nesse vídeo que já é antigo, mas voltou a viralizar. Acompanhe comigo. Elas disseram primeiro que ele é uma injustiça, ele é de uma injustiça incomensurável. Segundo, que o que ele faz é muito mal para o país. Terceiro, que ele tenta se disfarçar no meio do povo em Portugal como se fosse um mero mortal, quando ele não é. E quarto, elas disseram ali no final, uma delas disse algo mais polêmico. Ela disse: a gente pede a Deus para levar o senhor para o inferno. Olhando para tudo isso, na minha visão, o que elas disseram não se enquadra no primeiro crime, que é o crime de injúria. O crime de injúria é o xingamento, é uma opinião depreciativa. Quando você diz, seu idiota, isso é um crime de injúria. Esse é o crime que acontece quando você xinga alguém.
E isso não aconteceu, elas não xingaram diretamente, elas não ofenderam diretamente com palavras de baixo calão. Elas fizeram críticas públicas comuns que se faz a figuras de juízes. Como dizer que o juiz é uma vergonha, ou que ele desmoraliza a justiça. E qualquer juiz, desde que mundo é mundo, sempre ouviu esse tipo de crítica, que é a crítica típica básica que se faz ao juiz. E que Moro, por exemplo, sofreu por muitos anos, ao longo de toda a Lava Jato, ouviu isso de petistas. Então, eu entendo que elas não configuram essas críticas que elas fizeram uma ofensa pessoal a Gilmar, que se enquadrariam ali no crime de injúria, e pelo contrário, se enquadram ali naquele espaço maior de escrutínio a que o Gilmar Mendes está sujeito pela função relevante que ele exerce. Do mesmo modo, vamos analisar agora o segundo crime, difamação. Difamação é quando você atribui a alguém um fato depreciativo. E elas não atribuíram a Gilmar nenhum fato ofensivo, como por exemplo, trair a esposa. De modo que a gente não tem aí também esse crime de difamação. Vamos analisar o terceiro, calúnia. Será que elas imputaram um fato criminoso a Gilmar? Será, você se corrompeu no caso X, no caso Y? Não, gente, elas não fizeram isso. Elas não imputaram a Gilmar um fato criminoso e, portanto, a gente também não tem o crime de calúnia. A gente teve apenas aí críticas legítimas, embora duras e ácidas até agora, contra a atuação pública de Gilmar e a respeito de questões que são de interesse público. Isso é exatamente o que o direito à liberdade de expressão prevê e que é protegido em qualquer democracia, especialmente quando a gente está falando de críticas a altas autoridades que estão sob um escrutínio público maior. Ah, Deltan, mas e a mulher que disse que queria que Deus levasse Gilmar para o inferno? Ela não está aí incitando um crime de homicídio? Olha, esse aí é um desejo genérico que ela expressou, algo que ela quer que aconteça não durante a vida, mas no pós-vida, de acordo com a crença dela. Eu sou cristão e eu não desejo que ninguém vá para o inferno. Pelo contrário, eu quero que todos aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, sejam salvos, redimidos, arrependidos e mudem a postura. Mudem, deixem de ser errados e passem a ser certos. Eu quero que sejam redimidos pelo amor e pela graça de Jesus. Mas, apesar de ser uma frase forte, o que a mulher disse não contém nenhuma ameaça real à integridade física atual do ministro. Ah, Deltan, mas se ela queria dizer que quer que Deus mate o Gilmar e leve ele para o inferno? Desejar a morte de alguém pode até não ser bonito, não ser moral, mas não é crime na medida em que ela não incitou ninguém a praticar um homicídio contra o ministro Gilmar. Não há aí, então, um crime de incitação ao crime, ou seja, não tem injúria, não tem calúnia, não tem difamação, não há incitação ao crime. Resta saber agora se tem desacato. O desacato a funcionário público acontece quando alguém ofende, humilha ou desrespeita um funcionário público, não só quando ele está no exercício da função lá dentro do STF, mas também fora do STF, quando o desacato se dá, essa humilhação se dá em razão do exercício da função. E o contexto desse vídeo, com as mulheres seguindo o Gilmar, importunando ele com críticas numa rua pública, diante de outras pessoas, no momento em que ele não está trabalhando, faz com que a liberdade de expressão delas entre aí numa área cinzenta, em que elas podem sim vir a responder pelo crime de desacato por estarem humilhando Gilmar Mendes. Se elas fizessem críticas mais fundamentadas, debate, chegasse, olha, quero conversar com o senhor, eu acho que o senhor errou aqui e ali, coisa mais fundamentada, não configuraria isso. Mas quando elas vão perseguindo, meio que humilhando, fazendo frases mais fortes, isso pode sim configurar um crime de desacato. Mas pior que isso, no contexto atual, de abusos do STF, elas poderiam até indevidamente sofrer o que a família Mantovani sofreu, você lembra? Eles bateram boca com Moraes em um aeroporto em Roma e isso foi inicialmente enquadrado como crime contra a democracia, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é absurdo, mas é o que eles estão fazendo. Nós estamos vivendo numa era de absurdos. No nosso clima atual, a conduta dela seria facilmente enquadrada assim. E é por isso que você precisa ter muito cuidado com a forma como você critica autoridades na internet ou nas ruas, no momento autoritário em que a gente vive. E a pergunta que eu tenho é, tem mais coisa? O que mais vem por aí? Quantas outras levas vão vir? O que mais tem? E mais, o que mais tem que você ainda vai relatar e que talvez você esteja com receio, refletindo porque você não tem a prova material e você não quer ser leviano, não quer correr um risco. Tem muito mais que a gente não está vendo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Com relação ao material, eu estou usando justamente a forma com que ele usa, né? Ele trabalha com o material guardado que ele tem lá e de acordo com a situação ele vai jogando uma ou outra. Tenho sim mais coisas, Deltan, visto que eu trabalhei praticamente 8 meses lá e conversei constantemente com diversas figuras, com vários grupos que mandavam material. Então tem material bastante sim, vou soltando aos poucos, porque eu já falei isso, que se eu soltasse tudo de uma única vez, a gente já tinha perdido todo o material e tinha ficado para trás, a imprensa não divulga lá, a imprensa tradicional,
A PGR sequer vai dar olhos para isso, porque também está participando desse lado negro da coisa, e Moraes, então, nem te conto. PF, nas mãos de Andrei, também não vai fazer nada. Então, eu estou soltando aos poucos para a gente poder nunca perder, deixar essa chama apagar, e uma hora, aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem muita coisa, Deltan. Coisas de grupos, coisas de checagem, gente que tinha gente infiltrada, tem de tudo. A minha pergunta é, você tem mensagens ou áudios diretos do Moraes? Você tem alguma coisa que seja dele mesmo, ou todas são indiretas ou ordens indiretas que chegavam ao gabinete? Essa é a primeira. A segunda, esse pedido de prisão, nós aqui no Brasil não tínhamos notícia. Quer dizer, tínhamos notícia de que havia um pedido de extradição, mas essa prisão, ela foi pedida onde? Ela foi pedida no pedido de extradição? Ela foi pedida no inquérito? Era uma prisão secreta? Você estava sabendo disso? O seu advogado estava? E a minha terceira questão é que, vendo as suas entrevistas, você disse que aí na Itália o Moraes ele não é conhecido. Os ilícitos do Moraes não são conhecidos, que sequer há conhecimento das autoridades de que a ele foi aplicada a Magnitsky. E eu, inclusive, tive acesso a um documento que, enfim, imagino que seja o que entregaram a você, e que num dos itens diz, vou uma tradução livre aqui, diz que até o momento não surgem condições impeditivas à extradição, nos termos do Código de Processo Penal italiano e do Tratado de Extradição. Então, a minha pergunta é, diante dessa ausência de conhecimento efetivo da Itália a respeito do que acontece com você e do que acontece no Brasil, o que você pretende fazer efetivamente nessa audiência ou daqui para frente? O trabalho de esclarecimento seu a respeito do absurdo que acontece no Brasil vai ser aí na Itália, diante das autoridades italianas, de que forma, de que porte e como que você pretende levar isso para frente? Quando você fala que Moraes não é conhecido de fato aqui, ninguém sabe o que acontece no Brasil, principalmente judiciário, ninguém conhece Moraes na justiça, ninguém sabe, quando se fala que é um ministro, o ministro para eles é outra concepção, visto o regime aqui, parlamentarismo. Então, eles não têm ideia que é um cara na instância final, né, no último grau da justiça brasileira, fazendo essas coisas. Eles têm uma outra concepção. Aqui se trabalha como a gente aprendeu direito na faculdade. Primeira instância. Quem não tem fórum privilegiado, primeira instância. Geralmente vem da Polícia Judiciária ou da PGR, ou alguém provoca, para depois chegar por último no juiz. Diferentemente do que ele está fazendo. Começa por ele, já praticamente sentenciado, e se faz todo o processo inverso. Então ninguém conhece, mas assim, graças a Deus, é o que eu acabei de falar para o Deltan, ele mandou todo o processo para cá, e com isso, o que está acontecendo? Com isso, ele acabou me ajudando a pegar e a traduzir para o italiano isso, feito por ele, já está na justiça, então vai ser muito melhor do que eu imaginava, porque eu teria que fazer toda essa tradução, pegar esse material, aí tem aquela história, né? Mas será que ele vai ficar bravo? Bravo eu nem digo, né? Eu estou vazando de novo, vai seguindo de novo, não sei o quê. Não, mas já está tudo traduzido bonitinho, a própria movimentação mostra que de fato eu fiz o vazamento, que é sigilo profissional. Ele fala inclusive em uns trechos que eu tentei desestabilizar a República ou manchar a imagem das instituições com conversas entre eu e outros servidores do TSE e STF, ou seja, ele confirma que tudo que eu fiz, todo o material que está, é um material verdadeiro. Então a minha ideia é trazer tudo isso para a justiça italiana, já pedir a tradução da Magnitsky, já está comigo, mostrar isso. Eu tenho outros ofícios, eu tenho o Senado, eu tenho Câmara, eu tenho tudo. Eu estou fazendo um pacotão para trazer e mostrar que de fato eu sou um perseguido político, que de fato ele é um sancionado por violar direitos de pessoas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, aqui na Itália, e eu vou para frente com tudo isso, Marcília. Isso foi ótimo. O pedido de prisão eu fiquei sabendo hoje, justamente porque o material me deram acesso hoje, eu não sabia. Incrivelmente, ele pediu a prisão e os bloqueios das minhas contas um dia depois que eu falei no programa do Alan. Foi no dia 30 de julho que eu falei no programa do Alan, e no dia 31 já estava tudo pronto. Inclusive, alinhado com o PGR, porque ele cita um documento, 14 de
de agosto, falando do dia 22 lá, que é dia da PGR. Então ele pediu tudo no dia seguinte que eu falei com o Alan. Casualidade, né? Só que Eduardo? nós só ficamos sabendo. E o interessante é que eles pedem a Interpol, alerta vermelho da Interpol, e a Interpol, eu já tive notícias de que a Interpol tinha negado a minha inclusão no alerta vermelho, e agora eu tenho a confirmação, porque eles pediram alerta vermelho, tanto o PGR quanto a PF, quanto o Moraes, e eu não tenho alerta na Interpol. Porque se eu tivesse, eu já estava preso. Já com relação às mensagens de Moraes, nunca direto comigo. Porém, acidentalmente, intencionalmente, eu não sei de que forma, alguns juízes me passavam um print da conversa que eles tinham com Moraes para me mostrar que Moraes estava com pressa, que Moraes queria aquilo, ou às vezes até mesmo por uma questão de preguiça ou de tempo. Não vou nem falar preguiça, vou falar excesso de trabalho. Então ele só encaminhava os prints do Moraes para as coisas que eu tinha que fazer. Então eu tenho sim, indiretamente, mas é dele, mostra que é dele, que é do Moraes. E tem muito encaminhamento de conversa do Moraes com eles que vinha para mim direto. Houve um pedido de prisão da PGR, Um pedido secreto. um pedido secreto, e ele decretou, por exemplo, como é que eu posso extraditar uma pessoa que não tenha, até ontem era assim, não é, doutor? Eu tenho que ter uma prisão, eu tenho que ter um decreto de prisão, ou preventivo, ou por sentença, para pedir a extradição. E ele pede a extradição baseada em quê? Então ele decretou a prisão, essa que é a minha dúvida, Eduardo, aí no processo que você leu, ele decreta a prisão, esse é um primeiro ponto, que, assim, como eu disse, né, o direito hoje virou um hospital, virou um hospício. Então a gente não sabe o que está acontecendo mais. Ele dá uma canetada e, como você disse, ele pediu a prisão, né? Ele pediu a prisão, ele decretou a prisão, houve um pedido da PGR para prisão. São questões que, para a gente que é aqui do direito, né, nesse hospício que a gente está vivendo, seria bom que fossem, pelo menos, elucidadas, Eduardo. Foi isso mesmo? Sim, de fato, ele pediu a prisão, eu fiquei sabendo hoje. Ele pediu no dia 31 de julho a prisão preventiva, a busca e a apreensão e o bloqueio de todas as minhas contas, dizendo que o bloqueio das contas era essencial para não alimentar essa organização criminosa e eu não continuar usando de financiamento para eu poder continuar disseminando, entregando, né, na verdade, de forma diferente, entregando todo o material que eu tenho, para que isso fosse sanado e que as instituições fossem preservadas. Então, é o bloqueio, é a prisão preventiva no dia 31 de julho. Lembrando que ele pede a prisão, ele pede a busca e apreensão na minha casa, que eu não moro há muito tempo, só que ele pede extradição na Itália. É interessante o trabalho dele. Tá, e aí, Eduardo, vamos imaginar por um momento. Aí depois ele... Diga. Aí depois ele me cita por edital dizendo que não sabe onde eu tô. Mas imaginemos por um momento que você é extraditado. Aí quando chega aqui diz, não, foi perseguição, não tem sentença nenhuma, pode voltar para a Itália. É uma vergonha, por onde seja. Eu lembro muito, e já para te despedir, Eduardo, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Uma vez eu ouvi de um saudoso Ricardo Boechat, um jornalista gigantesco. Foi meu cliente. Então, e era argentino. Era argentino. Como é que eu me dou bem com a Argentina? E a gente dividiu, inclusive, uma camiseta, metade argentina, metade brasileira. Eu fiquei com uma e Ricardo Boechat ficou com a outra. E eu lembro que ele tinha uma fábula que dizia que uma vez chega um amigo e fala para um outro amigo, dizendo, cara, eu vi a tua esposa com outro cara, com binóculos, através da janela, no sofá da tua casa. Aí ele volta uma semana depois e fala, já resolvi. E aí, o que resolveu? Você falou com a tua esposa? Falou com o teu amigo? Aí ele responde, não, tirei o sofá da sala. Como se isso fosse a solução. Pois é, tá aí, você viu o Tagliaferro falando sobre as novas denúncias bombas que ele tem na manga para poder soltar e ele está agindo, segundo ele, igualzinho seu professor que foi o ministro togado ali do Supremo. Como? Ele não está soltando tudo de uma vez, porque se ele entrega tudo e coloca um pano quente em tudo, aí não tem mais nada para fazer. Mas o que o judiciário faz, na verdade, é ir aos poucos soltando cada oportunidade que tem, é isso que o Tagliaferro está falando. Agora, ele fala também que ele tem áudios, que ele tem provas materiais, mensagens e áudios perigosas ali para soltar a respeito de interferência, de formação na verdade, de provas contra a direita, né? Olha só, pessoal, e tudo isso vai ser soltado no devido momento, porque o Tagliaferro, pessoal, ele está lutando não só
pela justiça, não só pelos brasileiros, não só pela verdade, mas também pela vida dele, porque ele corre um sério risco. Então ele precisa se defender, né? E aí agora está avançando ali as coisas na Itália, e para quem achava que ele ia ser preso, ia ser extraditado também, se deu mal, porque, na verdade, a justiça italiana entendeu que ele é a vítima e que quem é o agressor é justamente o togado. E aí, pessoal, tem também essa outra matéria que nós mostramos no início aqui sobre o Gilmar Mendes. Olha só, pessoal, é claro, né? Agora que eles não podem ir para os Estados Unidos, eles vão direto para a Europa, né? São voos quase que fretados ali de togados para a Europa. Só que Portugal já começa a entender o que aconteceu aqui no Brasil. Por quê? Vocês se lembram daquele jornalista que tentou entrar no Brasil e foi impedido, e aí depois ele foi ali no Senado Federal, depois ele foi até na Avenida Paulista também, falando da repressão que ele sofreu, um jornalista português. Pois é, ele fez um documentário e lançou ali em Portugal, mostrando o ativismo judiciário aqui no Brasil, e já está lançando também nos Estados Unidos. Daqui a pouco, pessoal, o mundo inteiro vai saber o que acontece aqui. Isso é muito bom, isso é muito bom. Por quê? Você sabe que esses países ditadores aí, ditatoriais, esses países onde tem ditadura há anos, há décadas, as coisas não entram e não saem. Por exemplo, você não sabe o que está acontecendo na Coreia do Norte agora e nem vai saber, porque inclusive a internet lá ela é 100% monitorada. Assim também como você não sabe o que acontece lá em Cuba, você também não vai saber o que acontece na Nicarágua. Não tem como saber, pessoal, a não ser que você pegue um avião e vai lá para ver. Então, o que acontece, pessoal? Só que agora, no Brasil, o que tem havido é que essas pessoas que estão sendo expulsas do Brasil por causa do ativismo, da perseguição do judiciário, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Constantino, que estão nos Estados Unidos, a Carla Zambelli, o Oswaldo Eustáquio e agora também o Eduardo Tagliaferro, que estão ali na Europa, todos eles, quando saem, eles botam a boca no trombone. Você já viu aquela expressão assim de eu morro, mas eu morro atirando? Pois é, né? Nós vimos já muito isso em filmes aí de ação. É isso que tem acontecido com os chamados bolsonaristas, como eles gostam de chamar, né? Ah, vocês são da extrema direita, vocês são bolsonaristas, vocês são bolsominions, né? Até para ridicularizar mais ainda. Pois é, mas cada um desses que estão sendo perseguidos, eles saem. Tudo bem, vamos sair do Brasil, vamos fugir, vamos ficar exilados, mas a gente vai botar a boca no trombone. E as consequências já vieram, mas essa lei Magnitsky que já foi aplicada ali sobre Moraes, sobre a esposa dele, as sanções sobre a taxação, né, o tarifário sobre o Brasil e os vistos do Supremo ali de alguns ministros que foram cancelados, isso é só a ponta do iceberg, pessoal. Isso é só a ponta do iceberg, tem muito ainda para poder vir. E depende, claro, do andamento das coisas. Na verdade, né, está sendo dada uma chance aí para que as coisas mudem. Agora, eu ouvi no dia de hoje que o senhor Luiz Roberto Barroso, ministro ali que era presidente do Supremo Tribunal, ele, há pouco tempo atrás, né, vazou aí que ele estaria de saída do Supremo assim que entregasse a presidência e tal. Depois ele veio e falou, não é bem assim e tal. Só que agora ele acabou de participar de um evento ali na Bahia, onde ele tinha ali, né, um caso, ele tinha uma conhecida ali, namorou com alguém, alguma coisa assim, não sei se é exatamente a esposa dele atual, mas a verdade é o seguinte, ele deu uma declaração falando que, sim, aonde eu comecei a minha carreira, estou terminando neste momento, deixou soltar algo desse tipo, ou seja, está também pulando fora do barco. E aí a gente vê alguns movimentos ali em Brasília que não são comuns, por exemplo, depois dessa perseguição aos bolsonaristas, até mesmo cidadãos americanos, veio as sanções, veio as taxações aqui sobre o Brasil e veio a lei Magnitsky, cancelamento do visto. Aí parece que os ministros do Supremo estão espirrando. Primeiro o Fux com aquele voto dele que ninguém esperava. Um voto a favor de Bolsonaro, falando que não houve golpe e tal. Agora a gente vê o Roberto Barroso aí, né, Luiz Roberto Barroso, saindo fora, pulando, passando o bastão aí, não quero mais saber do Supremo. E as coisas vão caminhando, nós temos agora o Fachin como presidente ali do Supremo Tribunal, e daqui a pouco vai assumir o TSE, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Ou seja, se você não percebeu ainda, o cenário está mudando, só que o povo brasileiro é muito ansioso, quer as coisas assim, ó, num relance, e não é assim que as coisas acontecem, é um processo que vai acontecendo.
Outra coisa que está acontecendo também nos bastidores ali, em paralelo a isso, é também o Lula conversando com o Trump, né? Coisas que a gente não havia visto até hoje, mas aconteceu. E, na verdade, quem motivou e quem deu o primeiro passo foi o Trump, porque o Lula nem teve a hombridade de fazer isso, de ligar para o homem, né? Ele foi convidado para ir pessoalmente, não quis ir. Mas aí o Trump ligou, tiveram uma conversa, e segundo a assessoria ali, segundo a nota oficial que eles soltaram, foi uma conversa positiva, ficaram por 30 minutos conversando. Ou seja, eu não sei se você está notando, pessoal, mas eles estão recuando, estão apavorados, porque sabem, você não briga com quem é mais forte do que você tem que saber o seu lugar. E parece que existe um fiozinho aí, um fundinho, uma luz no fim do túnel aí, para que as coisas voltem à normalidade, quem sabe a partir do próximo ano. Vamos aguardar. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, pessoal. Muitas pessoas, a gente tem visto, assiste o nosso vídeo até o final e ainda não são inscritos. Isso é um pecado. Isso realmente é um pecado e você não vai cometê-lo. Se inscreve aqui agora, totalmente gratuito. Aí você clica no sininho, tem um sininho assim, você clica. Por que a gente pede isso? Você já viu em outros canais também as pessoas pedir. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente postar um vídeo aqui, ainda hoje, vamos soltar outro vídeo e você vai ser o primeiro a receber em primeira mão essas notícias que nós trouxemos aqui, tá bom? Então se inscreve aí, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui, o que você achou da visita ali do Gilmar Mendes, da recepção que o Gilmar Mendes teve ali em Portugal. Essas senhoras estão loucas, doidas, varridas, precisam ser presas porque cometeram um ato ilícito, ou elas estão falando aquilo que está engasgado na garganta do povo brasileiro. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui e até a próxima.